Hoje, as pessoas elas têm acesso à palavra de Deus, têm acesso à Bíblia, e não sabem o quanto isso é valioso. Antigamente, as pessoas morriam, eram mortas, literalmente. A pessoa e toda a sua família, se tivesse a Bíblia em casa. Houve uma grande perseguição às pessoas, certo? Antigamente, porque nessa época era a Igreja Católica, né? Bem antigamente, isso não é falácia. Se você quiser ver se é verdade, é só pesquisar. Antigamente, as pessoas não podiam ter a Bíblia. Só eles, o clérigo, poderiam ter a Bíblia, né? E graças a Deus, hoje nós temos acesso à palavra de Deus. Se você não entende, você pode baixar um chat de inteligência artificial e fazer alguma pergunta sobre alguma passagem que você não entende. Mas tenha muito cuidado, porque o chat GPT é um, é, é um computador. Então você tem que saber fazer a pergunta certa, né? Mas ajuda bastante nos estudos. E o que eu vejo hoje é o seguinte: Paulo, o apóstolo Paulo fala, né, tá lá nas cartas dele, que nos últimos tempos as pessoas iam ficar com comichões no ouvidos, né? E iam dar ouvidos a doutrinas de demônios. O que isso significa? Hoje, as pessoas preferem ouvir uma pessoa falando sobre demônios, pessoas falando sobre coisas que aconteceu com elas, ou com alguém que elas conhecem, do que ouvir alguma pessoa falar de Cristo. Ouvir uma pessoa falar de Cristo hoje é chato para as pessoas. As pessoas acham mais interessante ouvir essas pessoas, certo? É, e, e também nas denominações que muita gente acha que é a igreja, a pessoa fala assim, ah, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Gente, pesquisa. O que é a igreja? A igreja não é aquele local com aquela placa. Aquilo ali não é a igreja. A igreja somos nós. A igreja são as pessoas. Não é o local. Nas denominações, igual eu estava falando para vocês, quando Cristo vier pela segunda vez, porque ele veio pela primeira vez, e ele prometeu que ele voltaria para buscar a sua igreja. E também tem trechos que falam do arrebatamento, também no Apocalipse também fala. Poucas pessoas comentam sobre a passagem que tem no Apocalipse nas cartas, certo? Mas lá também fala que o Senhor livrará de uma grande tribulação que vai vir sobre a terra e que ele vai retirar, certo? Os santos, que somos nós, que é a igreja dele, certo? O que acontece? Quando o Senhor Jesus vier, ele não vai levar o local. Ele não vai falar assim, olha, eu já vi pessoas falando assim, não, só quem é da minha igreja vai subir. Eu já ouvi, gente, pessoas falando isso. Você sabe quem é salvo? Não, você não sabe. Sabe quem é que sabe quem é salvo, quem é a pessoa salva? É Cristo. Cristo é a única pessoa que sabe quem será salvo, porque tem muitas pessoas que têm aparência de cristão, mas não é cristão. Tem pessoas que querem passar uma figura de santidade, mas não tem santidade. E hoje isso não é só para os pastores, que falam assim, é lobos vestidos em pele de cordeiro. Não é só o pastor. Porque quem são as ovelhas? As ovelhas são as pessoas. São aquelas pessoas que vão na denominação, certo? Ouvir a palavra de Deus. Elas são ovelhas, certo? Elas são ovelhas. Pastor é um título que deram para as pessoas que ficam lá na frente falando e que lidera a igreja. Só que é o seguinte, existe dons dados aos homens e não às mulheres. De mestre, de evangelista, de pastor. O dom de pastor é o dom de pastorear, cuidar das pessoas. O dom de pastor não é estar lá em cima falando a palavra do Senhor. Esse dom é dado ao mestre, aquele que ensina. Então, assim, se você conhece a palavra de Deus, se você tem o hábito de ler, você vai começar a pensar. Comece a pensar, comece a ler e comece a pensar. Entendeu? Então, assim, muitos, quando o Senhor Jesus arrebatar a igreja, muitos vão ficar. Muitos que dizem assim, eu sou crente. Eu sou evangélica. Aquelas pessoas, sabe? Aquela mulher bem vestida, aquele que se diz pastor e tudo mais, eles vão ficar. Por quê? Eu volto lá atrás. Quem sabe quem será salvo é o Senhor Jesus. Tem muitos que não vão estar dentro, mas que serão salvos também. Porque o que importa é o seguinte, é você crer no Senhor Jesus. Todo aquele que crê na minha palavra, assim, tem no Novo Testamento, tem um trecho que o Senhor Jesus diz assim, ó, aquele que ouvir as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então, o que é que você precisa para você ser salvo? Você precisa crer no Senhor Jesus e
crê na palavra dele e crê naquele que enviou ele. Quem foi que enviou o Senhor Jesus? Deus. E o que o Senhor Jesus veio falar? Qual foi a palavra dele? Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Quando você crê no Senhor Jesus, você muda. Não é você vestir um saião, não usar brinco, não usar maquiagem. Não é nada disso. A salvação é uma graça. É algo que Deus dá pra pessoa. Para que a pessoa não venha falar assim, não, eu sou santo. Não. Não existe, gente, nenhum santo na face da terra, não. A gente peca até com pensamento. O Senhor Jesus falou bem assim, olha, que está escrito, não adulterarás, correto? O que é o adultério? É o homem casado trair a sua esposa. A mulher casada trair o seu marido. Isso é adultério. E nos 10 mandamentos tem lá, bem claro sobre o adultério, certo? E o Senhor Jesus falou sobre o adultério. E ele falou assim, mais ainda. Ele falou assim, aquele que olhar para uma mulher, e a desejar em seu coração, já cometeu adultério. Então, o que ele quis dizer? Que o pecar não é só o ato de pecar. O adultério não é só o físico. É o mental. O que muitos especialistas dizem? Que a sua mente, se você imaginar, assim, o que os especialistas dizem, né? Ah, você está se sentindo mal. Se você ficar pensando, eu tô bem, você vai melhorar. O Senhor Jesus já mostrou aí a força do nosso pensamento. Que se o homem desejar uma mulher, ele já cometeu adultério. Desejar assim, ó, ele viu uma mulher bonitona, gostosona, uma colega de trabalho, sei lá da onde, e aí ele ficar imaginando estar com aquela mulher, assim, imaginar lá beijando a mulher, abraçando, tendo relações, isso já é o adultério, porque ao ele imaginar, ele já está cometendo. Então eu digo pra você, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que não existe santo aqui na Terra. Não existe. Todos nós pecamos. Porque se você não peca com o teu corpo, você peca com o teu pensamento. Nós somos salvos não por nós, não por mérito nosso. Nós somos salvos não porque nós somos santos. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, uma graça não merecida. Nós não merecemos a salvação, mas Ele nos amou. Ele nos amou. Então eu digo para você o seguinte: hoje você tem a Bíblia na sua casa. Se você não sabe ler, baixe Bíblia em áudio. Se você não consegue entender, você lê um trecho da Bíblia e você não consegue entender, como se tivesse em inglês, alemão, russo, sei lá qual idioma, você não compreende, baixe no seu celular, todo mundo tem celular hoje, baixe no seu celular uma inteligência artificial e chega ali e pergunta, fala assim, olha, aí você fala, tem um trecho que fala isso, 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 isso quer dizer o quê? Aí a inteligência artificial vai falar para você o que aquilo significa. Eu recomendo para você que você peça entendimento a Deus. O Espírito Santo está aqui para isso. Mas tem pessoas que não estão habituadas, acostumadas a ouvir o Espírito Santo. Então pode recorrer à inteligência artificial. Deus dá a inteligência ao homem para isso. Deus dá a inteligência ao homem exatamente para isso. Então o que eu falo para vocês? Tem muitas coisas bacanas para você ver no YouTube. Tem canais de filmes. Mas tira um tempo pro Senhor. Porque todas essas coisas te afastam de Deus. E você não está percebendo. Você não está percebendo, mas isso está te afastando de Deus. Foi assim, antigamente, no começo da igreja, onde aconteciam as perseguições, quanto mais perseguia os cristãos, mais se multiplicava. Aí o que Satanás? Aí Satanás, ele mudou a estratégia dele. O que ele fez? Ele liberou. Ele fez de outra forma a perseguição dele. Ele falou assim, quanto mais eu persigo, mais cristãos se convertem, mais pessoas se convertem ao cristianismo. Eu vou abrir uma falsa porta para eles. Então, foi naquela época que aí foi liberado, né? Que aí eles fizeram, baixou o primeiro líder, né, da igreja e tudo mais. Então, o que acontece hoje? Hoje, tá assim. Você vai em uma denominação. Você vai para ouvir a palavra de Deus, correto? Se você vai na denominação para ouvir música, para dançar, para cantar, para comer, para conversar, para se divertir, você está indo para o lugar errado. Tem alguma coisa de errado aí. Tem alguma coisa de errado com você. Porque quando você vai em uma denominação, o certo é você ir para você ouvir a palavra de Deus, você aprender de Deus. É para isso. Antigamente, lá no comecinho mesmo, Paulo começou a deixar, ele ia para uma cidade, ali se hospedava, né, na casa de alguém,
E aí ele se reunia pessoas ali na casa daquele homem. E ali Paulo começava a falar de Cristo. Não só Paulo, Pedro e os outros apóstolos começavam a falar de Cristo para as pessoas. Certo? Eles falavam de Cristo. Não dançava, não cantava, falava de Cristo e orava. Era isso que tinha, gente. Era dessa forma que acontecia. Depois, Paulo começou a deixar um núcleo em cada cidade para fortalecer os outros que fossem chegando. Ele escolhia um homem que fosse marido de uma só mulher. Então, isso significa que o homem responsável, ele teria que ser mulher. Aí tem uma lista lá, né? Para Paulo deixar um núcleo, ele tinha que ver. Ele não poderia deixar com qualquer pessoa. Ele procurava um homem que fosse marido de uma mulher só, que não fosse espancador, né? Que não espancasse seus filhos, que fosse bem visto pela sociedade, que não fosse beberrão, não fosse alcoólatra, né? E ali, Paulo deixava ali. Paulo passava a mensagem para este homem, falava tudo que ele pudesse, e este homem passava também para as pessoas que fossem chegando. E ali ele se reuniu e conversava sobre Cristo. E aí, a palavra de Deus, ele foi se expandindo, certo? Começou desta forma. As pessoas se reuniam para falar de Cristo. As pessoas não se reuniam para cantar, para dançar, nada disso. Nada disso. Não tinha isso, gente. Não tinha. Não era assim. Hoje está totalmente diferente. E as pessoas não veem isso. Hoje está diferente. Quando você vai numa denominação, é como se você tivesse chegado num show. Aí lá tem banda, tem música, a pessoa dança, aí tem luz, tem fumaça, tem cheiro, tem não sei o que e tal. Você entendeu? Então hoje o inimigo, ele enganou as pessoas. Enganou. As pessoas acham, ai não. Primeiro, eu fui pra igreja. A igreja é as pessoas. Como é que foi pra igreja? A igreja é as pessoas. Então a pessoa foi no local que eu falo que é denominação, certo? Um local onde a igreja de Cristo se reúne. Então a pessoa fala, eu fui no local lá, dancei, tal. Você entendeu? Mas hoje, eu tenho certeza que você vai em algum lugar. Você vai em algum lugar. E quando você vai para quê? Por quê? Por qual motivo você vai? Se você vai para ouvir a palavra de Deus, você realmente vai para ouvir a palavra de Deus? Você realmente vai para ouvir a palavra de Deus? É isso que você tá me falando? Você vai para ouvir a palavra de Deus, né? Tá. Então me diga uma coisa, você foi, aí teve música, teve dança, teve apresentações, e aí o pastor começou a pregar. Qual foi o capítulo da Bíblia que ele leu para as pessoas? Qual foi o capítulo? Qual foi o livro que ele leu? Qual foi o capítulo que ele leu? Sobre que assunto ele falou? Ele explicou para você o capítulo que ele leu? Ele explicou o que significa aquela passagem que ele leu da Bíblia? Agora pare e pense. Tá pensando? É isso mesmo, minha linda. Hoje tá assim. O pastor fala de todo mundo, fala de histórias, acontecimentos. Ele não pega um capítulo, ele pega um versículo. Um versículo, gente, é uma frase. E ali ele coloca coisas e coisas e coisas. E na verdade você sai dali com um monte de coisa que ele falou, mas que não está na Bíblia. Você entendeu? Como é que está a situação hoje? A que ponto chegou? A que ponto chegou? Antigamente, gente, eu me converti com 14 anos, hoje eu tenho mais de 40. Quando eu me converti, o pastor da denominação que eu ia, ele pegava a Bíblia, ele falava assim, olha, vamos abrir, um exemplo, tá? Vamos abrir em Gênesis, no livro de Gênesis, aí todo mundo abria. Ele falava assim, ó, vamos ler o capítulo 15. E ali ele lia o capítulo todo, e ali ele explicava o que significava aquele capítulo. Eu pergunto para você, hoje você vai na denominação, isso acontece? Não. Não. Não acontece. Então eu digo uma coisa para você, olha, na última carta às igrejas, que está no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, na última carta, o Senhor Jesus, ele chega e bate na porta. Aquele que abre e deixa ele entrar, ele entra e ali ceia com a pessoa, e ali ele fica com a pessoa.
Se você for perceber, na última carta, o Senhor não está no meio. Porque, assim, as 7 cartas, gente, do Apocalipse são os períodos da igreja aqui na Terra. Então, está mostrando que no último período, que é o nosso, o Senhor vai a cada pessoa individualmente. Ele vai e se apresenta a cada pessoa individualmente. Ele vai até você para entrar no seu coração. E se você abrir a porta do seu coração, ele entrará e ceará contigo. Você tem a Bíblia. Você pode ler a Bíblia. Se você não entende, peça ao Espírito Santo. Se você não tem esse hábito de compreender o que o Espírito Santo está passando para você, pesquise na internet. E ali eles vão te esclarecer também. Você passa... Eu sei que você deve passar horas e horas no celular. Você pode contar no relógio. Você senta para ver o Facebook. Você fica rodando Facebook, Instagram, seja TikTok, o que for. Você senta, você passa mais de 1 hora. Você não percebe porque passa muito rápido. Aí você fala assim, eu não tenho tempo para ler. Você tem tempo. Você tem tempo. Só que você não quer tirar esse tempo pro Senhor. Porque você acha chato. Você acha cansativo. Só que eu digo uma coisa para você. Tem uma parábola que fala das 10 virgens. Pode procurar aí na Bíblia e você vai achar. E leia. O noivo é Cristo e a noiva é as pessoas, é a igreja. Ali está falando do encontro que vai ter entre o noivo e a igreja. Ali está falando do arrebatamento. De uma maneira figurativa, certo? Hoje, nenhum pastor, é raro você ver um pastor falando sobre o arrebatamento. Por quê? Porque as pessoas falam assim, o Senhor Jesus já veio há mais de 2000 anos. E ele não disse que ia vir buscar? Cadê? Até hoje ele não veio buscar. Muitas igrejas disseram, vai vir buscar, vai vir buscar, vai vir buscar. E não veio. E aí o que acontece, gente? O Senhor Jesus não falou quando vai ser o arrebatamento. Ele não falou nem um ano, nem um dia. Correto? O que a gente, como igreja, nós temos que fazer é o seguinte, estar preparado para este momento. As noivas, elas estavam arrumadas, correto? E elas estavam com a lamparina e com azeite. A lamparina é a luz. No sentido figurado, é como se fosse o quê? A fé. A luz das noivas, que era a lamparina, é a fé delas. Que o noivo ia chegar e que elas iam se encontrar com o noivo e ia estar com o noivo para sempre. É a nossa fé. Eu tenho fé, a minha luz está acesa. Só que, se você ler, quando você lê a parábola das 10 virgens, vocês vão ver que ficou tarde, e aí elas adormeceram. É igual hoje. Faz muitos anos? Faz muitos anos mesmo que o Senhor Jesus falou isso pra gente, que ia vir e que ia levar. Faz sim. E aí o que acontece? O noivo demorou para chegar. E todas dormiram. Todas. Ali tem 2 grupos diferentes. Aquelas que têm a fé, estão preparadas, e aquelas que ouviram que querem o noivo, mas não estão preparadas. E não têm a fé. A esperança. Aí o que acontece? Quando chega de madrugada, o servo começa a anunciar: o noivo chegou, o noivo chegou, o noivo chegou, de madrugada. E aí as noivas todas, viu? Todas ouviram. As que estavam com azeite, acenderam. E as imprudentes, quando elas foram acender a sua lamparina, não tinha. Não tinha o diesel, né? Vou falar aqui, pra você entender, né? Que antigamente as lamparinas eram acesas com diesel, né? Não tinha o combustível. E aí as imprudentes chegou para as prudentes, né? Falou assim, as que tinha ainda, né? Azeite, me deu um pouquinho pra eu colocar aqui na minha lamparina. Ela falou assim, se eu te der, eu vou ficar sem. Vá na cidade e compre para você. E aí as 5 que estavam preparadas e esperando foi de encontro a Cristo. Aquelas que não estavam preparadas, não tinham azeite, o que aconteceu? Elas não conseguiram encontrar o Cristo, o noivo. Aí aquelas 5 se encontrou com o noivo, e aí as outras ficaram, aí as portas, no final da parábola, diz que as portas foram fechadas, né? E aí as outras ficaram gritando do lado de fora: ai, abra, 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 eu tô aqui, eu tô aqui. Aí o noivo falou assim: eu não posso abrir, eu não vos conheço. Gente, a oportunidade vai passar. A oportunidade vai passar. A bondade de Deus vai chegar um tempo que tudo tem que se cumprir, tudo tem um tempo. Ele não vai esperar para sempre. Porque, gente,
tem todo um cronograma. Existem profecias para se cumprir, existem coisas para acontecer aqui na Terra. Porque Satanás não irá reinar aqui para sempre. Ele não vai prevalecer para sempre. O mal não vai reinar sobre a Terra para sempre. Deus vai pôr um fim sobre isso. Por isso que a porta não foi aberta. Tudo tem um tempo. O Senhor dá oportunidade para você. O Senhor dá oportunidade para você. Então tenha fé. Espere no Senhor. Tenha fé. Espere. Que eu tenho certeza que o Senhor Jesus, ele virá. E quando, gente, a igreja de Cristo, quando ela for arrebatada, muitas pessoas não vão acreditar. Sabe por quê? Eu volte lá no começo do vídeo, onde eu falei para vocês que a aparência engana. Às vezes tem pessoas que têm aparência de ser cristão, que parece ser cristão, mas não é. E tem pessoas que é o contrário, que não parece ser cristão, mas é. O que é cristão é aquele que crê em quê? Crê em Cristo. Para você ser salvo, você só precisa crer em Cristo, crer na palavra dele e crer naquele que enviou ele. O Senhor Jesus deixou bem claro, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. Ele não fala terá, ele fala tem a vida eterna. Pode colocar isso aí no teu celular que vai aparecer essa passagem. Então, para você ser salvo, você precisa crer. A partir do momento que você crê de verdade, você muda. Quando você crê no Senhor Jesus, você vai ler a Bíblia. Gente, se você diz que crê no Senhor Jesus e nunca leu a Bíblia, você não crê. Sabe por quê? Porque você não o conhece. Você precisa, gente, conhecer o Senhor. Aquele que ouve a minha palavra. Então significa que, gente, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Como é que você vai saber o que é certo, o que é errado, o que ele fala para fazer, o que ele fala para não fazer, o que é certo, errado? Vai ler a Bíblia. Porque eu não falo para você, vai ouvir o pastor. Não, gente. Tem líderes que falam tantas coisas absurdas, e que não estão na palavra de Deus. E hoje, a maioria dos pastores não falam da Bíblia, não ler um capítulo sequer durante o dia de culto. Então, assim, olha, o Senhor Jesus, ele vai voltar. Tá demorando? Tá. Mas ele vai voltar. E você precisa estar preparado, você precisa ter azeite na sua lamparina. Você precisa estar preparado. Esteja preparado. Ore a Deus. Peça forças a Deus, para Deus te dar força, para te dar fé, te dar esperança. Peça a Deus forças para você. Se você não tem força, se você não tem fé, peça a Ele. Ore, ore. Você pode orar em qualquer lugar. Se você trabalha o dia todo, quando você for no banheiro, vai orar no banheiro, ninguém tá vendo. A única pessoa que tá vendo é o Senhor. O Senhor não falou para você orar no meio da rua, na praça, seja onde for. Quando o Senhor fala para você orar, ele fala para você ir num lugar só você e Ele. Ele não tá falando para você orar no meio de outras pessoas, não. Isso significa que qualquer instante que você estiver sozinha na sua casa, no seu trabalho, seja onde for, você pode orar ali. Não precisa estar gritando, não. Ana, quando foi orar lá no templo, a voz não saía da boca dela. Só mexia os lábios, mas não saía. Aquela oração chegou até Deus. Não precisa você estar gritando. O Senhor conhece o seu pensamento. Você esqueceu disso? Bem, eu espero o Senhor Jesus e Ele vai voltar. E eu estou com a minha lamparina. Eu tenho fé, eu acredito. Pode passar 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. Eu vou crer, eu vou esperar. Eu sei, né, que eu sou um ser humano. Não vou viver até lá. Mas enquanto eu viver, eu vou crer nele. Eu vou crer, sim, nele. Porque ele é real. Ele é real. E a palavra de Deus é verdadeira.